Lição de número 13. O propósito de missões. O texto áureo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A verdade prática, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 5, o versículo de 9 a 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedorias, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. A palavra-chave: propósito. O objetivo da nossa lição é apontar o alvo da obra missionária e conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. A motivação? Uma pergunta bem simples. O que estamos fazendo para contribuir com a evangelização em nossa rua, bairro, cidade, estado, nação e o mundo? Introdução. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Tópico 1. O alvo da obra missionária. Ponto 1. O fundamento da realidade salvítica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar esta realidade salvítica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Ponto 2. Um propósito global. Em Mateus capítulo 28 e o versículo 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse capítulo 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Neste caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhares de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua Igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho
nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 16. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Tópico 2. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Ponto 1. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenância? Mateus capítulo 24, versículo 14. À luz desta grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência deste trabalho? João capítulo 4 e o versículo 35. Estamos prontos a dar a vida por esta grande obra? Atos capítulo 20, versículo 24. Essas perguntas contribuem para atentarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51 e capítulo 25, versículos 14 ao 30. Ponto 2. Pois me é imposta esta obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A expressão ai de mim se não pregar o Evangelho tem dois sentidos claros. O primeiro, a obrigação. O segundo, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o Evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, esta obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática desta obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo o pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo.